Eu queria hoje falar para vocês sobre como reagir diante de um não. Como reagir diante de um não. Se você parar para pensar, o não está presente em nossas vidas desde a infância. Não vou dizer nem desde quando eu era pequeno, porque seria uma ironia. Mas desde criança, você aprende a palavra não. E mesmo eu tendo consciência, você tendo consciência que o não, ele impõe limites, e o ser humano tem que ter limites, senão ele se torna inconsequente, vamos colocar dessa maneira. Mas a palavra não, em nossas vidas, ela acabou se tornando um grande bloqueio para o sucesso, um bloqueio para o crescimento. Desde pequeno, você não tinha noção do perigo até que alguém te mostrou a noção do perigo. Quando criança, você poderia estar num lugar alto. Se o seu pai levantasse os braços e falasse assim: pula, filho! Na hora você pularia sem pensar duas vezes, porque até então você não tinha noção do perigo. Até que chegou um não na sua vida: ó, não faça isso, que você corre risco. Então o não, ele acaba impondo um limite ao ser humano. E o problema é quando o não, ele se torna um hábito na vida do ser humano. Então, por exemplo, há pessoas que desde a infância, o pai e a mãe foi limitando a visão dela. Ou o meio aonde ela cresceu limitou a visão dela, de maneira que, por exemplo, olha, isso aqui você não pode vestir, é muito caro, isso aqui não é para você. Então aquilo já se tornou um limite, isso aqui não é para mim. Então ela já freava a sua vida e a mente dela trabalhava em torno daquilo. Não, isso não é para mim. Então ela se conformava em não ter aquilo. Entrava no mercado com a mãe, no supermercado, ia fazer compra. A criança olhava o Danone, olhava o chocolate, olhava isso, olhava aquilo. Quando ia pedir, a mãe falava: não, a mãe não tem condições, não pode. E a coitada da criança freava, e aquilo ficava no seu inconsciente ou no seu subconsciente, de maneira que toda vez que ela desejava algo, o não chegava primeiro do desejo. É verdade ou é mentira? Ela de repente cresceu e sempre, aonde você cresceu, tem um amiguinho que é mais riquinho que o outro, né? Tem um que é um pouquinho melhor de vida. Ainda que seja numa comunidade, mas sempre tem um que tem um padrãozinho melhor. Então, de repente, você viu o coleguinha estudando num colégio melhor, e quando você indagava o pai e a mãe: ô mamãe, eu queria estudar num colégio particular. Imediatamente o não entrava em ação. Não, o pai não tem condições, a mãe agora não pode. E isso tornou-se uma carapuça. A pessoa acabou se acostumando com o não. Então ela foi crescendo em torno do não. O não impôs um limite à vida dela. O não fez ela se acomodar. O não é uma coisa tão forte e tão maligna, dependendo do ponto de vista do não, que você já deve ter ouvido quando criança, pelo menos eu ouvia muito isso: filho, não pode comer manga com leite. Já ouviu falar isso? Olha, se comer manga com leite morre, ou passa mal, ou dá um problema. Por quê? Da onde veio esse fundamento, sendo que manga com leite é uma delícia? Mas você vê, na época dos escravos, os senhores de engenho, para não ter prejuízo, porque escravo comia muito, na hora de intervalo comia tudo que era manga, então inventaram um ditado: ó, se você comer com leite, você morre. Pararam de comer rapidinho. Então o não, ele tem um poder de travar, um poder de limitar o ser humano. E eu quero que você leia comigo, por favor, essa passagem de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 6. Se você quiser acompanhar, por favor, no telão, aí estará, por gentileza. Leia comigo. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Próximo versículo, por favor. Porém, Davi tomou a fortaleza. Uma coisa é você pegar, outra coisa é você tomar.
tomou a fortaleza de Sião, e esta é a cidade de Davi. Ouça o que eu vou te dizer, meu amigo. Deus vai levantar aqui neste congresso um povo que vai transformar o desprezo em motivação. Um povo que vai transformar o não em combustível para o sucesso. Olha o caso de Davi. Davi já estava no reinado há 7 anos. Precisava montar a sede do seu governo. Ele tinha que montar um palácio. Ele tinha que montar uma fortaleza, um exército, para que assim Israel se estabelecesse. E ele começou a procurar dentro de Israel qual seria o melhor lugar. Um lugar alto, que ficaria fácil de enxergar os inimigos se eles se aproximassem. Um lugar que seria bom para construir uma fortaleza. E ele descobriu o que hoje nós conhecemos como Jerusalém. Então ele falou, caramba, esse é o melhor lugar para eu montar a minha fortaleza. Só que quando ele chegou já tinha gente morando lá, os jebuseus. E o rei dos jebuseus era um homem extremamente orgulhoso, soberbo, prepotente. E a pior coisa que tem é você lidar com gente orgulhosa. Sempre ela é melhor que você, ela sabe tudo e você não sabe nada. Sempre ela é melhor que os outros. Por isso que a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas Ele dá graça para o humilde. Resiste o soberbo, mata na unha, né? Igual o piolho, pá. Mas Ele dá graça ao humilde. A soberba precede a ruína, mas a humildade precede a honra. Então, quando Davi chega na terra dos jebuseus, que hoje é Jerusalém, Davi tentou amigavelmente falar, olha, eu quero construir a sede no meu palácio aqui, eu sou o rei de Israel, eu vou dominar tudo, então vamos fazer uma aliança. O rei dos jebuseus orgulhoso falou assim, aqui você não entra. Olha onde entra a palavra não. Aqui você não entra, e vou mais além, se você tentar invadir, eu não vou nem usar exército, os coxos e os cegos é que vão te dar um corridão. Ou seja, tratou Davi como que se fosse um pedaço de trapo sujo, desprezou, impôs um limite. Mas aí que está, como é a reação de uma pessoa de fé, como é a reação de uma pessoa determinada diante de um não. Davi, ao invés de sair, desculpa a maneira vulgar de falar, por favor, com o rabinho entre as pernas, desanimado, imediatamente nasceu dentro dele uma indignação. Em outra palavra, só de raiva eu vou entrar nessa cidade e ela vai ser minha. Eu vim conversar com ele amigavelmente, ele não quis. Então, já que ele disse não, só para contrariar, eu vou invadir essa terra e vou colocar nela o meu nome. E foi o que ele fez. Não só entrou, mas colocou o nome da cidade de Davi. Só para humilhar o inimigo, humilhar o adversário. É isso que Deus tem que fazer. Então, a nossa vida toda, se você parar para pensar, desde a infância, voltando ao início da palestra, o não viveu de mãos dadas conosco. Entrou com você aqui, e entrou com você aqui hoje, de mãos dadas. Quantas vezes você passou em frente a uma concessionária de automóveis e os seus olhos chegaram a brilhar, você viu aquele carro que você falou, caramba, é esse que eu queria, e uma voz dentro de você dizia, meu filho, eu vou te dar condições de ter um desse. Mas ao mesmo tempo que essa voz falava isso, uma outra vozinha dizia assim, isso não te pertence, isso não é para você, se enxerga, se coloca no seu lugar. Você vê que ao mesmo tempo que vem a voz da fé, o não vem para limitar, vem para travar. Quantas vezes você pega o dinheiro contadinho para pagar o aluguel daquela casa, o aluguel daquela empresa, onde você montou lá o seu comércio, e você vai pegando aqueles trocados, e você conta direitinho, e uma voz para você diz assim, olha, um dia eu vou dar a sede própria da sua empresa. Uma voz diz para você, olha, eu vou te dar a sua casa própria, o seu apartamento, e ao mesmo tempo, uma outra voz diz o quê? Não, pode tirar o cavalinho da chuva, você não tem condições, não adianta querer dar o passo maior que a perna. Então o não sempre esteve presente e sempre estará presente. Essa é a mais pura realidade. Então tudo que você sonhou, desejou, projetou, entrar no emprego, não, aquilo não é para você, você não é capacitado para aquele cargo, você não é gabaritado para aquele emprego, você não é apto o suficiente, você não é capaz o suficiente, este não vem jogando você para baixo. Hoje Deus tem que levantar um povo que vai transformar desprezo em motivação e vai transformar o não em combustível para a luta, para a guerra, para a vitória. Quando Davi ouviu isso, nasceu uma revolta. Eu vou entrar nessa cidade. Entrou nela, colocou o nome dela,
só para humilhar o adversário. O mais interessante, continue a leitura comigo, é como Davi entrou nessa cidade. Então não aceite que ninguém diga não para você. Não aceite que ninguém diga para você que você não pode, que você não é capaz. Você é filho de Deus, filho de rei, como nós falamos semana passada. Davi naquele dia mandou dizer: todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo. Você sabe o que é canal subterrâneo? Literalmente é o canal de esgoto, o canal por onde escorria o excremento, literalmente fossa, esgoto. Olha só que coisa. Davi falou assim: nós vamos subir pelo canal subterrâneo, pelo lodo, pela fossa, vamos ferir os cegos e os coxos, e a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego e nem coxo entrará na casa. Continue, por favor. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou o quê? Cidade de Davi. Foi edificando em redor desde Milo e para dentro. E o próximo versículo e último: e Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Olha que coisa! Eu sei que às vezes você está num momento tão difícil, um não atrás do outro, uma dificuldade atrás da outra, que você, forçado pelas circunstâncias, você teve que baixar um pouquinho. Você teve que diminuir o seu padrão. Não se curvar, você teve que se abaixar o seu padrão, vamos colocar dessa maneira. Mas você não se abaixou para se humilhar, você se abaixou apenas para pegar um impulso e dar um salto maior. Esse é o espírito da fé. Olha o que Davi fez. Tá bom, já que não dá para entrar pela porta da frente, a cidade é muito fortificada, vamos pelo lodo mesmo. Não tem problema se a gente tem que atravessar o lodo, não tem problema se eu tenho que passar pelo fundo do poço, mas eu vou subir e eu vou tomar posse. E tem gente aqui que eu sei, e o Espírito Santo sabe, que você entrou aqui literalmente, desculpe a maneira que eu vou usar agora, você entrou na fossa, fundo do poço, lodo. O lodo já está aqui, olha. Se você baixar o queixo, você morre afogado na lama. Você está por aqui. Se alguém colocar o pé na sua cabeça, acaba com você. Não tem problema se você tem que passar pelo lodo. Não tem problema se você se abaixou um pouquinho. Você vai subir, vai tomar posse. E um dia, meu amigo, você vai escrever o seu nome na história como Davi escreveu. Um dia você vai pegar o documento daquele carro e vai ter o prazer de ver o seu nome naquele documento. Um dia você vai pegar a escritura da sua casa, do seu apartamento, da sede própria da sua empresa. Vai ter o prazer de ter o seu nome lá, em nome de Jesus. Um dia você vai escrever o seu nome na história do Evangelho, dizendo: eu não fui mais um que passou pelo congresso. Deus me honrou e fez a diferença na minha vida. Então tudo depende da maneira que se reage diante de um não. Se o ano todo Satanás falou para você que não adianta você insistir, que você nasceu para ser pobre, nasceu para continuar na miséria, que é melhor você se acostumar com isso, hoje você vai mandar esse não, desculpe, para o quinto dos infernos. E se o quinto estiver cheio, a gente manda para o sexto. E se o sexto estiver cheio, a gente manda para o sétimo. Mas dentro de você vai falar assim: olha, em nome de Jesus, eu não aceito não como resposta. Eu sou filho de Deus, Deus tem que me honrar. A única coisa que a gente tem que dizer não é pecado, meu cara. Aí sim é não. Imoralidade, aí sim não. Injustiça, aí não. Mas, meu caro, no resto Deus tem que te honrar. Em nome de Jesus. O poder da determinação é uma coisa tão grande. Para eu fechar a palestra e a gente clamar. Existe um camarada chamado Glenn Cullihan. Esse camarada, ele é corredor. Já está aposentado, já tem uma certa idade. Não sei nem se é vivo ainda, me perdoe. Mas esse camarada, eu não sei se você já ouviu essa história. Olha o que é uma pessoa não aceitar o não como resposta. Ele, quando criança, então ele estudava, ele era do interior, morava numa cidadezinha do interior, e eu não sei se alguém que chegou a estudar em escola rural, que é uma escola bem simples, uma casinha de madeira, onde apenas o pessoal ali da vila rural, do vilarejo, tem aulas. Como os Estados Unidos era muito frio, então ele era responsável para acender a caldeira, para deixar a sala de aula quentinha no inverno. Então ele chegava 1 hora antes, acendia a caldeira, quando o professor e os alunos chegavam, a sala estava tudo organizadinha, bonitinho. Esse camarada, um dia, ele foi acender a caldeira e não sei o que aconteceu, e a escola pegou fogo. Quando os professores, os alunos viram e chamaram o bombeiro e conseguiram tirar ele do meio dos escombros, ele já estava praticamente semi-morto,
Da cintura para baixo tinha queimado tudo, queimaduras de 3º grau, e ele estava desenganado. Ficou na UTI durante algum tempo. Ele conta, eu não sei se alguém aqui já ficou em coma ou na UTI. Eu já atendi muita gente que me disse, olha, na UTI você não consegue reagir, você está em coma, você não consegue reagir, mas você ouve algumas coisas que se falam. E ele conta o seguinte, na história dele de superação, que ele, em coma, ouvia o médico conversando com a mãe, falando, mãe, essa criança vai morrer, não tem mais jeito para ela. As queimaduras foram muito severas. Ele ficou muito tempo sem ar. O pulmão dele foi praticamente fulminado pelas chamas e pela fumaça. E dentro de si, mesmo em coma, ele dizia assim, eu não aceito a morte, eu vou sair daqui com vida, eu vou sobreviver. E ficou em coma um tempo. No outro dia ele conta que ele lembra que o médico falou para a mãe assim, olha mãe, nós conseguimos poupar a vida dele, mas melhor seria que ele tivesse morrido, porque ele nunca mais vai ser uma criança normal. Ele nunca mais vai mover as pernas. Da cintura para baixo ele vai ser um inválido. Mãe, era melhor que ele morresse. E ele ouvindo isso na UTI e dentro de si dizendo o quê? Eu não aceito, eu vou ter vida, eu vou voltar a andar, eu sei que eu consigo, eu sei que eu posso. Então olha o que é a reação diante do não. Tempos depois ele saiu do hospital, claro que na cadeira de rodas, com as pernas muito finas, consumidas pelo fogo, os tendões, os nervos e músculos, etc. Um dia a mãe dele está levando ele no quintal de casa, para tomar um ar, para ver a paisagem, e ele tão indignado, ele diz que ele se jogou da cadeira de rodas, e saiu rastejando pela grama do quintal, e chegou próximo a uma cerca, que fazia limite entre a propriedade da mãe e do vizinho, e ele se apoiou naquela cerca, e levantou o seu corpo e começou a rastejar de uma ponta até a outra da cerca, dizendo para si mesmo, eu vou voltar a andar. Mesmo tudo dizendo não, ele dizia, eu vou voltar a andar. E ele começou a fazer isso todo dia, de maneira que na grama ficou um rasto por onde ele saía rastejando. Em volta da cerca chegou a ficar fundo por onde os pés dele iam se arrastando. E ele começou todo dia a fazer a mesma coisa. Todo dia, todo dia, todo dia. Até que um dia a perna dele começou a firmar. Por milagre de Deus, eu não sei. Pela determinação, pelo poder da fé. E a musculatura aos pouquinhos começou a se fortalecer. E este garoto aos poucos começou a voltar a restaurar o equilíbrio para quem tinha sido desenganado pela medicina. E aos pouquinhos começou a dar os primeiros passos. E ele disse para si mesmo, eu vou voltar para a escola caminhando, nem que eu demore 3, 4, 5 horas, eu vou voltar caminhando. E ele ia para a escola caminhando bem devagarzinho todos os dias, e foi aumentando a velocidade, e foi criando músculo nas pernas, e as pernas foram respondendo. Daqui a pouco ele começou a voltar correndo. Resumindo a história, quando ele entrou na faculdade, ele entrou no grupo daqueles que eram atletistas dentro da universidade. Tornou-se um corredor, um velocista. E este camarada foi campeão mundial de velocidade dos 1000 metros ou das 1000 milhas. Foi o tempo recorde para uma pessoa que foi tida como inválida, que não ia nem viver e depois que não ia mais andar. Então é assim que se reage diante de um não. É combater no não com não. Eu não te aceito não, eu não te aceito miséria, eu não te aceito dívida, Deus vai me tirar dessa. E se você crê nisso, fique em pé, diga eu não aceito não como resposta. Nós vamos clamar a Deus, até no tocante aos céus, meu amigo. Tem coisas que a gente não aceita um não, não aceitamos um não. Quando você pede a Deus algo, a Bíblia diz que se um filho pedir pão, o pai não vai dar pedras. Então a gente não pode aceitar migalhas como resposta de Deus. Se o filho pedir um peixe, o pai não vai dar escorpião, é bíblico. Então como é que eu vou pedir prosperidade ou receber miséria? Eu não aceito, meu Deus. E é nesse espírito da fé que nós vamos entrar em 2016. Em 2016 você não vai aceitar ninguém dizer não. Não vai aceitar o não do diabo dizendo que esse ano vai terminar do jeito que está, uma ova. Deus pode colocar a mão e pode fazer maravilhas. Você não veio aqui encerrar um propósito, você veio aqui começar uma jornada. Você não veio aqui quebrar a aliança, você veio aqui em nome de Jesus fortalecer a sua aliança. E esse é o espírito da fé. Fé não tem prazo de validade, fé não se resume a 7 semanas, ou a um semestre, ou a um ano. Fé é para o resto da vida. Nós vamos invocar este Deus agora. E você vai combater todos os nãos que a vida te impôs até hoje. E todos os nãos que o ano de 2015 te impôs até hoje, que a crise te impôs, que o setor que você trabalha te impôs,
que a falta, entre aspas, de estudo te impôs. Com estudo ou sem estudo você vai arrebentar, meu caro. Com um bom currículo ou não, você vai arrebentar, porque Deus é contigo. E nós vamos determinar a vitória. Amém, gente?